Deus cura, salva e liberta. Hoje eu quero estar falando sobre a Sunamita e o seu filho. Mas primeiro, curta, compartilha e não deixe de deixar o seu comentário. No livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, diz: E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, estava para comer pão. Entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos depois um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se naquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: Chama essa sunamita. E chamando a ela se pôs diante dele. Porque ele tinha falado a Geazi: Diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa que te faça por ti, ao rei ou ao capitão do exército? Disse ela: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que se há de fazer por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Por isso disse ele: Chama-a. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu dissera. A palavra de Deus vem dizer aqui que Eliseu, toda vez que passava pela cidade de Susa, vai ao Monte Carmelo, ele parava na casa dessa mulher aqui para comer pão, né? Essa mulher o tratava muito bem. Essa mulher era uma mulher que tinha posses, também era uma mulher rica, uma mulher que tinha o seu marido já de idade avançada, mas ela não tinha filho. Então, como ela, toda vez que passava por ela, ajudava Eliseu, então ele queria de alguma forma retribuir aquilo que ela fazia por ele. Então, ela pegou e perguntou para Geazi, seu servo, o que eles podiam fazer por ela, para que pudesse retribuir aquilo que ela fazia por ele, porque ela tratava eles muito bem. Então, como ela já tinha tudo, ele perguntou se queria que ele fizesse algum favor, falando com o rei, com o capitão do exército, algum favor assim, que aos olhos dele, né, era de uma patente alta, de uma patente que as outras pessoas não podiam fazer, mas ele, como sacerdote, ele podia fazer, como homem de Deus, ele podia fazer, porque ele tinha acesso direto ao rei e aos capitães, as pessoas mais importantes daquela época. E ela falou que não precisava, porque ela já tinha tudo. Então, Geazi, seu servo, fala que ela não tinha filho e seu marido já era velho. Então, ele fala para aquela mulher que no mesmo tempo, no outro ano, ela estaria com seu filho abraçando. E ela pega e fala que para que ele não brincasse com ela, porque ela já tinha orado, ela já tinha pedido, ela já tinha jejuado, então ela já tinha se cansado de orar a Deus e pedir para que tivesse filho. Nada tinha acontecido. Então ela pediu: não, meu senhor, não brinca comigo. E a palavra de Deus vem dizer que ele falou para ela, profetizou na vida dela que no outro ano, na mesma época, ela estaria abraçando seu filho. Versículo 17. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tempo determinado no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E, crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com secadores, e disse a seu pai: Ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então disse
a um moço: leva a sua mãe. E ele o tomou e o levou a sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. A palavra de Deus vem dizer aqui que a mulher teve um filho no tempo determinado que Eliseu falou, e quando a criança chegou à idade de uns 10 anos de idade, mais ou menos, ele foi com o seu pai para o campo, para ali trabalhar com seu pai, acompanhar os trabalhadores do seu pai. Então, no meio do dia, ao meio-dia, ele sentiu uma dor de cabeça e o seu pai pediu para que um dos seus servos o acompanhasse até a casa, levasse para a casa dele, para que a mãe cuidasse dele. E quando chegou lá, a criança deitou no colo da mãe, e quando foi ao meio-dia em ponto, a criança morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu, e chamou o seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele? Hoje não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então abordou a jumenta e disse ao seu servo: guia e anda, e não detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ele, pois, e foi ao homem de Deus, ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo o homem de Deus, de longe disse a Geazi seu servo: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre ao encontro e diz: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Então, a mulher pegou a criança e levou a criança até o quarto que ela tinha feito para o homem de Deus, para o profeta. Ela tinha feito um quarto para Eliseu. Quando ele passasse naquela cidade, ele ficasse dormindo naquele quarto, descansasse naquele quarto, ele e o seu servo Jesus. Então, o que ela fez? Quando a criança morreu, ela pegou a criança, levou até o quarto, deitou a criança na cama e correu para chamar Eliseu. E no caminho ela encontra com o servo de Eliseu, Geazi. Geazi pega e pergunta para ela se ia bem, se tudo corria bem. E ela pega e fala que sim, que estava tudo bem. Aí está o ponto que eu quero chegar. Quando a gente passa por dificuldades, por lutas, por tribulações, quando acontece alguma coisa ruim na vida da gente, a primeira coisa que a gente faz é querer contar a notícia ruim para todo mundo. É uma coisa muito errada que muitas das pessoas fazem. Então, quando acontecer algo ruim na sua vida, não conte para quem não pode te ajudar, não conte para ninguém que pode fazer nada por você. Fale para quem pode te ajudar, fale para quem pode fazer alguma coisa por você. Tem pessoas que se abrem com pessoas que nunca viu na vida, no ponto de ônibus, ali ela senta alguns minutinhos ao lado da pessoa e ali ela já expõe a sua vida toda, expõe muitas das vezes seu casamento, expõe o seu relacionamento, expõe o que o seu filho tem feito na vida dela, né? Muitas têm filho drogado, filho cachaceiro, filho que faz uma coisa ou outra, e quando ela tem oportunidade de estar falando mal, quando ela tem oportunidade de estar ali desabafando, botando para fora, muitas das vezes aquela pessoa nem vai estar ajudando ela, não ajuda ela. Então ela pega e fala tudo da sua vida, fala tudo. Vamos parar com isso, fala com quem pode te ajudar. Se você não tem uma pessoa que pode te ajudar, fala com o Espírito Santo. Entra no seu quarto, fecha a porta e fala com Deus. Faça igual essa mulher sunamita, que ela correu e foi até Eliseu, para que Eliseu pudesse fazer alguma coisa por ela. E a palavra de Deus vem dizer aqui que Eliseu vai até a casa dela. E quando Eliseu chega lá na casa dela, ele pega, entra no quarto onde está o menino morto. E ali ele deita por cima do menino. Ele deita em cima do menino para aquecer o corpo do menino. E ali ele começa a andar pela casa, orar e buscar em Deus. E o menino volta a viver novamente. O que ela fez? Ela não foi murmurar com o vizinho, ela não se desesperou. Ela foi atrás de quem podia fazer alguma coisa por ela. Então, siga o exemplo dessa mulher, dessa sunamita. Siga o exemplo que a palavra de Deus aqui não vem dizer o nome dela, só fala que era uma mulher sunamita. Então, faça como essa sunamita. Quando você estiver passando por um problema no seu casamento, quando você estiver passando por um problema financeiro, espiritual, sentimental, não sei qual problema que você tem passado. Quando você estiver passando por algum problema
Fale com quem pode te ajudar. Não fique expondo a sua vida para todo mundo. Pare de contar seus problemas para pessoas que não podem fazer nada por você. Entra no seu quarto, ajoelhe-se e fala para Deus tudo que você está passando. Deus sabe o que você está passando, Ele vê, mas Ele quer ver você pedindo, você abrindo a boca falando, Pai, eu estou passando por isso e por isso. Senhor, se for da sua vontade, muda a minha história, muda a minha vida, muda a minha trajetória e confia que Deus vai mudar a sua vida, confia que Deus vai mudar a sua história. Da mesma forma que Ele mudou a história dessa família, que ressuscitou o seu filho da morte, Ele pode ressuscitar o seu casamento, Ele pode tirar o seu marido dos vícios, Ele pode tirar o seu marido, muitas vezes está te traindo com outra mulher, então Ele pode tirar o seu filho dos vícios da droga, do vício do... Não sei qual que você tem passado, mas Deus pode mudar a sua história, então só creia, confia na palavra de Deus. Da mesma forma que Deus mudou a história dela, Ele vai mudar a sua história também. Então creia, confia e busca quem pode te ajudar. Não nas primeiras pessoas que você encontra na rua, num amigo de trabalho, uma pessoa no ponto de rua. Muitas pessoas num carro de aplicativo, a pessoa entra dentro de um carro de aplicativo e conta ali a sua vida com uma pessoa que ela nunca nem viu, com uma pessoa que ela nem conhece, ela expõe ali a sua família, expõe o seu marido, expõe o seu casamento, expõe o seu filho. Para de fazer isso. Para de fazer isso, para de ficar falando na sua vida para quem não pode fazer nada por você. Eu quero estar orando por todas as pessoas que têm passado dias difíceis, passado dias de luta, passado dias, muitas das vezes ela já orou, já buscou e não tem resposta. Então vamos orar, persista, continua orando, que Deus vai mudar a sua história. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te apresento todas as vidas que têm assistido meus vídeos, Pai, todas as pessoas que têm passado por dia difícil, dia de luta, dias de tribulação, Pai. Muitas das vezes ele já até desanimou, Pai. Já está desenganado porque tem buscado, tem orado, Pai, e não tem havido resposta. Mas tudo é no seu tempo e na sua hora. A gente só tem que persistir, continuar te buscando, te adorando e obedecendo a sua palavra, Pai. Que essas pessoas venham entender, Pai, que ela contando os problemas dela para outras pessoas não vai resolver, só vai piorar a situação. Então, Espírito Santo de Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abra o entendimento de cada uma dessas pessoas, dê o direcionamento, Pai, conforme a sua vontade. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós ao seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem tem nos ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, é o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todos sempre. Amém e amém. Deus cura, salva e liberta.